Saudações, aqui é o Idílio, pessoas. Eu quero falar sobre o Capital. Ontem eu assisti uma produção sobre a Revolução Industrial, bem interessante. Daí me fez pensar, porque no momento que foram feitos os materiais, as discussões sobre a industrialização, sobre a questão econômica, a maioria dos pensadores ali naquele momento, eles pegaram e se debruçaram, eles tentaram entender como funcionava naquele momento aquele mundo, aquele universo de produção de riqueza e como ela era distribuída. Então você tem vários autores escrevendo, pensadores escrevendo sobre isso, refletindo naquele momento. E o que chama a atenção foi que assim, a essência do capital, embora como modelo econômico, o que diferenciou bastante, que ele criou avanços tecnológicos, mas foram motivados, como eu já falei em outra oportunidade, eles foram motivados por conta da necessidade dessa ganância de quero acumular, ter riquezas. E essas riquezas dependiam muito desse fator de inovação. Não bastava ficar parado, ter algum tipo de ideia, você tinha que ser prático, então você tinha que ser empreendedor. Não bastava ter uma boa ideia, você tinha que pô-la em prática, convencer outras pessoas nesse processo e conseguir a coisa mais importante. E isso é uma coisa que vem antes, durante, e a gente tem aqui no século XXI, que é como conseguir absorver a riqueza de outras pessoas, da produção de outras pessoas, sem que elas se sintam lesadas ou roubadas, embora isso seja um roubo. Se a pessoa não produz nada e ela absorve de outras pessoas essa riqueza, ela está roubando daquelas pessoas. Só que como faz isso de uma forma, esse é as sacadas, e desde sempre esse é o grande desafio, como você pega coisa dos outros, de outras pessoas, de uma forma que seja legítimo ou legal. Antigamente se fazia isso através da guerra, aquele país não é estrangeiro, uma hostilidade, você invadia, saqueava o país, outro país. Era outro país, logo você sacaneando outro país não teria problema. Tecnicamente, aí você tem vários discursos ideológicos para enfatizar esse tipo de situação. E nós temos até hoje esse tipo de proposta. Você vê as constantes invasões dos Estados Unidos por um pretexto ou outro em vários outros países, e tirando totalmente a autonomia desses países e principalmente saqueando e roubando aqueles países e colocando empresa de origem estadunidense. É um exemplo muito do que eu falei, ilustra bem isso. Bem, então a questão aqui no século XXI, e que todo no século XX é a sacada, é como pegar das pessoas que trabalham a riqueza dela, a produção dela, e que ela não sinta que ela foi lesada. A maior sacada desse processo de escravidão disfarçado é fazer com que essas pessoas se sintam que tenham liberdade, que estão executando alguma coisa que querem fazer, e que elas assinam um contrato, uma carta, que ela diz que ela vai abrir mão da riqueza que ela produzir, que é o contrato de empregado e empregador que é feito. E a outra sacada é sempre interferir na forma de organização delas, motivar essas pessoas a não se unirem para reivindicar seus direitos. Enquanto essas pessoas não se articularem, ficarem guerreando entre elas, essas pessoas que trabalham não se unirem, o que vai acontecer? Sempre serão presas do capital, do patronado, do empresariado e tudo mais, desse montante, esse conjunto de explorações e opressões, porque os trabalhadores, as pessoas que trabalham, não se unem. Então, o passo importante para que a gente comece a ter uma correção no processo de roubo
sistemático que há séculos tem implementado às pessoas que oprimidas, exploradas, as pessoas que trabalham, é a nossa auto-organização. Não esperar que o Estado faça o que nós temos. A libertação nossa, a nossa retomada da nossa riqueza, o que é justo para nós, só será feita por nós mesmos. Não adianta esperar que outros façam isso. Principalmente das elites de grupos poderosos. Eles não irão fazer isso. Então eu vou falar mais, que assim, o tema é bem interessante. E é importantíssimo para a gente refletir sobre isso e se posicionar. Então, um abraço, saúde e anarquia, e até o próximo vídeo.